Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Muita gente torceu o nariz, muita gente trouxe uma rejeição prévia quando a FIFA anunciou que mudaria o tamanho da Copa do Mundo, saindo de 32 para 48 seleções. Eis que, na prática, a experiência foi considerada um sucesso. A gente viu uma amplitude maior de nações, a gente viu e viveu dias intensos com 4 jogos, mais países envolvidos. Aquele sentimento que a gente já tinha de que a Copa do Mundo ela é mais mágica durante a fase de grupos, justamente por envolver mais países, pelos sonhos estarem vivos, pelas histórias de países que lutam muito para de 20 em 20 anos, para uma vez na história participar da Copa do Mundo. Eu diria que o formato de 48 seleções, quando apresentado, sobretudo pela volta da regra de classificação dos melhores terceiros, mexeu no que já estava consagrado, que era aquele número de 32 seleções. A questão de qualidade técnica, que essa Copa perderia na primeira fase em qualidade técnica, foi muito batida. Talvez até tenha perdido um pouco, mas eu acho que toda a compensação veio. E o sucesso da experiência foi tamanho que o presidente da FIFA, Infantino, numa Copa do Mundo que a imagem dele está muito desgastada, apesar do sucesso da Copa do Mundo, ele já trouxe para a mesa que vai sim, no próximo encontro da FIFA, debater a questão de um novo aumento já para a próxima Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2030 pode ter 64 seleções. E é importante trazer mais um aspecto para a mesa que foi decisivo para que o presidente da FIFA trouxesse já essa proposta, é que nessa experiência de sucesso das 48 seleções, teve um questionamento, teve um ponto que incomodou um pouco. Essa definição dos melhores terceiros. Desde um formato muito complicado que a FIFA trouxe, mas sobretudo pela impossibilidade de se fazer os jogos na mesma hora, a gente viu alguns desenhos preocupantes de jogos que ficaram com uma certa interrogação sobre a questão ética, a questão esportiva. Isso pode ter tido um peso também. O período, né? Tem gente que jogou, vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Gente que jogou numa segunda-feira. A Escócia, por exemplo, jogou Pronto. quando abriu a terceira rodada e ficou numa dependência de vários jogos que aconteceram 4, 5 dias e foi depois. embora. Mas gente que ficou, jogou no... Vamos lá. Cássio jogou numa segunda-feira e se classificou. Sim. Ali em primeiro ou segundo. Ia me enfrentar que eu sou um terceiro. Sim. Eu joguei numa quarta para jogar de novo num sábado. Então, assim, talvez não tenha sido tão próximo, mas com uma diferença grande entre um adversário e outro. De 2, 3 dias de diferença. Isso, a França até Isso é um reclamou. ponto. O Brasil, aconteceu isso com o Brasil. O Brasil, quando ele passou em primeiro, mas na verdade o Brasil pegou um segundo. Então, mas era um grupo muito da frente. O Brasil folgou 7, 8 dias. A França jogou em 4 dias. Essas diferenças, elas foram um ponto de incômodo, digamos assim. Tá? E com 64 seleções, a matemática de uma distribuição de tabela fica mais organizadinha, volta só se classificar os 2 primeiros. Mas temos muitas questões para debater sobre isso daqui. Cássio, me parece que você é um entusiasta da ideia de 64 seleções para 2030. Já para 2030 mesmo, Cássio, de forma tão urgente, você já aprovaria essa medida de Infantino? Sim, eu faria a Copa com 64 seleções. Pela parte matemática, ela ajustaria rapidamente
essa questão dos terceiros colocados, que foi algo muito criticado durante a era das 24 seleções, tá? Teve seleção que passou com 3 empates, teve seleção que passou com uma vitória, empate, derrota, mas jogando nada, enfim. E quando teve aquela... Primeiro, quando subiu a Copa para 24 seleções, já era um exagero, porque a Copa tinha 16, um aumento de 16 para 24 é um aumento de 50%. Assim, para a história da competição, foi um aumento considerável. E quando foi de 24 para 32, já teve isso, o gigantismo da Copa do Mundo. Isso eu falo de memória. A Copa do Mundo vai começar a entrar muita seleção que não agrega. Essa discussão sempre existe. Em algum momento entra mesmo, tá? Mas essa já existe desde quando eram 32 seleções. E a Copa de 98 ela foi extremamente elogiada naquela mudança, quando voltou, só o primeiro e segundo passam de fase. E desde então foi um modelo super consolidado até 2022, quando teve essa nova ampliação para 48 seleções, numa competição enorme. É preciso dizer que tem vários fatores que justificam. Eu comecei com a questão matemática da classificação. Passa só líder e vice-líder. Cada grupo passa a ser fechado nele mesmo, porque agora você passava o terceiro. Por exemplo, a Escócia, quando perde do Brasil, ela ficou nos Estados Unidos, porque ela só iria sair quando a fila dos terceiros fosse andando e ela fosse eliminada, o que eventualmente aconteceu. Agora não, com 64, ou como era com 32, ou quando era com 16. Terminou o grupo, você sabe se está ou não está classificado, independentemente de outra fase. E essa competição, mesmo com alguns jogos que, em tese, não gerariam interesse, a Copa do Mundo nos Estados Unidos, que ela é concentrada nos Estados Unidos, mas com jogos também no Canadá e no México, ela dá com 100 jogos. A gente estava gravando esse vídeo aqui antes das semifinais. Eram 104 jogos, ou seja, faltavam 4 partidas. As 2 semifinais, o terceiro lugar e a final. Com esses 100 jogos, a competição já levou mais torcedores do que as últimas 2 edições somadas. E cada edição são 64 jogos, ou seja, estou comparando 100 jogos com 128 jogos. Foram 3 milhões e 40 mil na Rússia, média de 47 mil, e 3,4 milhões no Catar, com acho que média de 52, 53 mil. A média dessa Copa na América do Norte está de 65 mil, que é a segunda maior da história, possivelmente só vai ficar abaixo de 94, quando foi 68, 69, uma avacalhação. Mas agora a Copa é muito maior, então é um sucesso de público. Se imaginava, a gente até falou, vai ter estádio esvaziado, o ingresso está caro, com o ingresso caríssimo. A FIFA, acho que ela viu da seguinte forma, Fred. Qualquer jogo vai ir, qualquer jogo lota. O menor, qualquer jogo lota. O 99, até a gente, quando teve o Fire Games, que foi até uma das perguntas, a ocupação dos estádios é 99,7%. Então, a Copa de 32 para 48 seleções, ela já se provou no primeiro ano, nessa parte econômica, sobretudo, e levando na América do Norte. E na parte de competição, acho que ela se ajustaria para 64. A gente vai colocar mais para frente o que seria colocar mais 16 seleções. Ainda não chegaria naquele momento de, tá colocando Andorra, tá colocando Liechtenstein, ainda não vai chegar nesse tempo todo, não vai chegar, são 200 seleções que existem. E eu acho que não precisa esperar para 34. Detalhe, é uma coisa rara. Já tem as 2 próximas sedes, né? Portugal, sim, Espanha e Marrocos, com jogos especiais na Argentina, Paraguai e Uruguai. E na Arábia Saudita, que a Arábia Saudita talvez seja um problema. A Arábia Saudita aguentar, dinheiro não falta, tudo sim, bem. Mas aguentar 64 seleções ou uma competição com 6 milhões de ingressos vendidos, como está sendo essa dos Estados Unidos. Enfim, como é que vai ser Copa com um país só? Mas isso é um problema, a princípio, da Arábia Saudita. Tem tempo para construir. Tem tempo para construir. De toda forma... Tempo e dinheiro. O Wikipedia, que eu considero... E espaço. Mas não é um país... Não, é difícil. Para depois tem que demolir. Tem que ser... Demolir, não. Tem a Liga Arábia... Cássio, veja só. Para receber 16 grupos... Você acha que seria quantos estádios? 15? 16 estádios? Eu acho que mais. Acho não. Mas enfim, depois a gente entra nisso. É outro ponto. Depois a gente vê isso aí. Catar fez uma Copa basicamente numa cidade, porra. Depois do Catar receber a Copa do Mundo, um país desse tamanho receber a Copa do Mundo, dá para fazer em qualquer lugar. O Wikipedia é uma fonte confiável. Só dizer assim, sobretudo quando você entra na versão em inglês. Não quando você traduz do português para inglês, mas quando você entra no arquivo feito em inglês, assim, para temas mundiais. Não os termos brasileiros podem entrar na versão brasileira. Na versão Herbert Richard mesmo. Mas assim,
todos os dados, rankings, tem muita coisa lá. De 26 e 24, eles estão com a sigla TBA, que acho que é To Be Announced. Ainda vai ser anunciado. Porque a partir dessa notícia de Infantino, Fred, diz, tá em aberto como é que vai ser a Copa ou quantos jogos vão ter, tem até as relações dos jogos Marrocos, Espanha e Portugal, porque isso vai mudar. Marrocos, Espanha e Portugal, se você, mesmo excluindo os 3 jogos da América do Sul, eles não seriam necessariamente a mesma divisão como foi dos Estados Unidos, ou seja, a Copa vai ser concentrada na Espanha e Portugal e Marrocos de convidados. Não seria assim, acho que seria uma distribuição mais equânime. As 2 próximas Copas vão considerar o dinheiro da Arábia Saudita e a quantidade de países envolvidos em 30, eu acho que aguenta essa Copa de 64 seleções. Eu até brinquei, eu acho que se o Brasil quisesse, faria. Por exemplo, a Fred discordou da questão do sem treinamento, mas sem treinamento é mais fácil do que fazer estádio. Eu acho que 64 talvez seja o limite, Fred. Um dia o limite foi 32, hoje eu não... Porque se for para 64, não dá para depois fazer uma Copa com 76. Com 80, então acho que 64 fica o limite, e pelo número de seleções que a gente vê tem visto nas Copas do Mundo, da forma como foi essa, com 16 seleções a mais, e o nível, se achava que o nível ia cair bastante, e no fim das contas está sendo uma Copa do Mundo espetacular. Eu sou favorável. Eu tenho outros motivos, mas só para não elencar tudo de uma vez, eu sou favorável já. Lucas, vou te trazer para o debate, mas já vou jogar mais um slide na mesa, porque para não ficarmos com alguns elefantes aqui na sala, alguns assuntos vão surgindo e a gente precisa trazê-lo para a mesa, tá? Aqui a gente tem a quantidade total de jogos em 2026, tá? E o que seria com o aumento para 64 seleções. A gente sai de 104 jogos, no total, né? Que já foi algo muito gigantesco, para 128 jogos. Aqui a gente destaca que com 48 seleções foram 72 partidas na primeira fase e a gente iria para 96 jogos. O mata-mata seria o mesmo, né, Fred? O mata-mata não muda absolutamente nada, porque parte da lógica dessa ideia é você só classificar 2 seleções por grupo, então você sai de 12 para 16 grupos, passando os 2 primeiros de cada. Fiz um cálculo, Lucas, que é o seguinte, foram 17 dias do primeiro ao último jogo da fase de grupos, o que gerou uma média de 4,2 jogos por dia. Se a Copa não tiver um aumento de datas, que eu acho muito difícil os clubes... Já aumentou nessa agora, exatamente, na verdade. Já ficou um a mais. Eu acho muito difícil a gente pensar em 2 meses de Copa do Mundo. A gente já foi ali para 40 dias de Copa do Mundo. Se a gente for condensar essa primeira fase nos mesmos 17 dias, a gente iria para 5,6 jogos por dia. Lembrando que, com exceção da terceira rodada, os jogos são sempre em horários separados. E com uma distância, nenhum começando colado no outro, né? Sempre em um país continental de vários fusos como os Estados Unidos, é mais fácil você adequar isso. Tá? Considerando apenas o eixo em que a Copa vai realmente ser disputada, Portugal, Espanha e Marrocos, que está no mesmo fuso, imagina a gente adequar 5,6 significa 5 jogos por dia e aquela última rodada que acaba tendo mais. Mas na última rodada são, na verdade, entre aspas, são menos, porque jogos são casados, né, do horário. Isso. Mas vamos lá para... Menos em sentido de horário. 5 jogos, que comece... 5 jogos por dia dá 19 dias. Foram 17. Sim. São 2 dias a mais. Vamos botar 20 dias. Ou você aumenta os dias, ou você... Mas indo já para 5 jogos por dia, né? 5 jogos por dia. Mas como tem a última rodada que você consegue fazer, talvez... 6, 8 jogos por dia nas últimas rodadas, eu vou deixar os 17 dias, mas com 5 jogos, Lucas, vamos lá. Vai ter um jogo 2 da tarde, um jogo 5, um jogo 8. Você não tem horário dentro de um país de um fuso horário só para encaixar. Vai começar que horas? Meio-dia? Aí fica meio-dia, 3, 6, 9, meia-noite. Me parece estranho você ir pro estádio à meia-noite. É diferente do jogo ser no seu país à meia-noite. Sim. Você começar um jogo à meia-noite. Então, assim... Não vai. Eu não vejo como ter 5 jogos por dia. Então, refaça a sua matemática aí para manter os 4 jogos por dia. Porque, para mim, se vai para 64... Para mim, se vai para 64 e se passar a ter jogos no mesmo horário, para mim, aí é horrível. Um dos encantos da Copa do Mundo é você ter um jogo reinando no horário. Vários horários. Tá?
Eu tô dando 1 hora de intervalo entre um jogo e outro. Se Mantendo. começar de 10 da manhã, ficam 5 jogos por dia. Se começar de 10 Mas, da manhã. porra, 10 da manhã. Não, ou começar de 11 da manhã e o último 11 ser da às manhã. 11 horas da noite. Eu acho que estica demais a corda. Essa questão me preocupa. Tá? Como eu acho que no final das contas eles vão passar a botar jogos simultâneos. E aí, pra mim, seria algo muito ruim. Eu acho que o que Seria vai cinco ser jogos. levado em consideração é isso. Porque, assim, veja. Diminuir a diferença entre A os gente- jogos a é uma gente- possibilidade também. Também tá? tirar o meia intervalo de 1 hora. Tirar 1 hora. Acabou Baixa pra começou. meia hora ou Ou cola ou cola meia um no hora. outro. Aí vamos lá, 2 da tarde, 4h30, 7, 9h30, Aí dá. pô. 11, meia-noite. É chato, mas enfim, vamos lá. Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, que eu acho que isso é o que vai pegar na discussão é isso, porque assim, a gente teve essa Copa, foi um sucesso, esse aumento. Sim. Eu fui um dos que fui contra, quando saiu lá, eu torci o nariz, pô, não vai dar, vai ser ruim, Nível vai baixar o técnico, nível, porque a gente tem muito essa lógica aqui de clube, né? Sim. Quantos e quantos anos a gente não condenou o inchaço do Campeonato Pernambucano, o inchaço dos campeonatos estaduais? A história do Campeonato Brasileiro, quando inchou, né? Exatamente. O quanto se pô, valorizou aqui, Mas reduzir não para é 20. campeonato, é Copa. O Não, quanto, exatamente. o quanto valorizou reduzir para 20, mas hoje já é um debate que poderia ser mais. Uma parte do país debate que poderia ser menos. Então, assim, pra mim, essa questão do nível técnico, check, foi dado, assim. Foi, não é isso passou. que vai passar, passou, e depois a gente pode mostrar aqui, a gente vai mostrar também, simulando essa Copa, quem seriam os países. Não tem nada de absurdo Sim. se tivessem mais 16 países aí. Então, isso aí é check também. O que vai pegar é essa questão, talvez, aí dos horários, porque também a parte da organização de como vai ser a classificação dos 16 avos de final, também para mim é check. É isso que talvez seja a principal bandeira para se defender esse aumento para 64 seleções. Então, assim, vai pegar isso. Como é que você faz? Tem condições de aumentar? Como é que faz com os clubes? Diminui a quantidade de datas FIFA? Não. Aumenta na tora? Não aumenta? Essa questão da logística, de datas, horários, isso para mim é que se não fosse isso, já estaria decidido e anunciado pro Infantino. Porque politicamente também para ele, check. É muito importante. Mas eu acho que tem a questão política. Né? O UEFA não é muito favorável, e a UEFA tem um peso gigantesco. Eu acho que na parte política é mais difícil do que esse ajuste. Fred, eu acho o debate válido, mas eu acho muito mais fácil de resolver. Tanto que a gente pensou um pouquinho, a gente fez o pensamento de 1 hora de um jogo para o outro. De repente passa. Mas eu acho que isso é saudável para televisão, para tudo também. Tá? Veja, mas perceba que você está numa lógica da televisão que tem todos os jogos. Mas aí uma televisão, agora seria o 128. Por causa da TV pode comprar 100, mas a Globo comprou 70. Mas por assinatura no mundo inteiro, existem pacotes e a maioria das pessoas acabam fazendo esses pacotes, né? Eu não acho que ter meia hora menos. Eu acho, Cássio, que me incomoda uma Copa do Mundo se ficar... Veja só, eu não sou nem contra a ideia, não. Eu acho que a ideia cabe, mas cabe debate. Eu não sou também... Claro que cabe abracei, debate, não. pô. Não já abracei, não. Porque me preocupa, esse tema que a gente tá fazendo aqui. Tem horário para tantos jogos? A overdose pode começar a fazer com que você... Esses aqui eu não vou ver, não. Porque você tem que viver também sua vida. Tudo bem, veja, esse pensamento pode existir, mas esse pensamento existiu nessa Copa. E as pessoas assistiram. Veja, você só vai esticar a corda de um pensamento que já existe. Mas eu tô esticando a corda mesmo. Não, mas eu só tô falando pro público, assim, para você, mas pro público também, para não parecer que a partir de agora pode gerar essa impressão. Essa impressão, na verdade, já existiu para essa Copa. Para essa Copa, eu disse, será que o cara vai pular esse jogo? Será que o cara vai ver Curaçao e não sei quem? Isso aí, e detalhe, e pode ser que o teto seja com 64, o cara, larguei, isso aqui eu larguei. Mas, quase que eu derrubo a bola. Mas esse debate já existiu quando foi de 32 para 48. Sem dúvida, mas assim... Parece aquele brincadeira de criança, né? Que o cara vai tirando palitinho até derrubar. Sinceramente, cara... Nesse caso, tiraram alguns palitinhos e a Copa ficou lá. Tipo, foi para 48 e as pessoas não largaram. Nessa mesmo questão jogos do mais fracos. fuso, sinceramente, era não ter nenhum intervalo. Para que realmente desse, era ser assim. Um colado no outro. Um colado no outro.
Acabou, começou. Mas aí é a Acabou, mesma coisa que você começou. falou da televisão. O pré-jogo existe. É. Não precisa ser de uma hora, mas o pré-jogo existe. Assim, não dá pra ser uma hora de um jogo pro outro, porque Eu na hora. acho difícil Porque isso se o aí. cara atrasar com um acréscimo, quando for pro outro jogo, já passou o hino. E tudo Porque eu acho aquilo que o da último FIFA horário- tudo que tá ali é negócio. Isso, A bolinha, quando entra. Não dá pra ter um aquilo jogo não transmitido. Tem um patrocínio ali, tudo aquilo ali faz parte do Concordo, eu concordo 100%, eu só trouxe. Então vamos lá. Considerando que o último horário é 10 da noite, não dá pra fazer. Só se começar meio-dia. Ah, pô. Se começar meio-dia, dá. Meio-dia, Meio-dia, 2h30. com meia hora, né? Meia hora. Meia hora. Meio-dia com meia hora. Não, você Meio-dia com meia hora. cortou meia hora. Meio-dia com meia hora. Não, É hoje é meio-dia e uma, 10 da noite. hoje é uma hora. Cortou pela metade, meia hora. Aí. Seria meio-dia e 10 da noite. Primeiro Meio-dia meio-dia, e 10 da noite. segundo Isso pra 10 ter da noite. quantos Último jogos 10 por da dia? noite. 5. Pra aumentar 2 dias apenas na Copa, entendeu? 3 dias, vamos Eu não colocar. acho isso. Veja, não é questão de ser aprovado. Eu tô falando na parte matemática, isso não é um absurdo. Ó, tipo, acabaram com a Copa fazendo isso aqui. Isso aqui, ó deu pra ajustar. Eu vejo isso aí e falo, ó, dá pra ajustar. Isso aqui, Você ó, prefere- eu pensaria logo assim, ó, isso aqui tá resolvido. Se for Você acha mais fácil fazerem isso ou botarem jogos simultâneos? Eu prefiro isso aí, porque aí eu vou pra segunda linha. O cara aceita perder o jogo da Copa da última rodada, que aí não tem o que fazer Por questões por questão esportivas. esportiva. Mas o cara ficar vidrado na Copa o tempo todo, acho que e sobretudo, é tipo a Olimpíada, a primeira semana da Olimpíada, é a primeira fase da Copa do Sim. Mundo, que tá tudo lá, o cara tá assistindo tudo. E aí eu acho que acabaria, porque numa dessa, aí o cara deixa de ver Curaçao, porque o cara vai tá passando 2. Um tá passando Noruega e qualquer... E eu acho que isso é extremamente nocivo, tá? Nessa Copa especificamente. Então, quando a Copa do Mundo tá acontecendo, tirando a última rodada, Fred, desculpa, quando tá acontecendo antes da última, descontando a última rodada, tá? Só descontando a última rodada. Todo jogo da Copa do Mundo que acontece, excetuando a última rodada, aquele jogo é único. Ele tá acontecendo ali, o mundo todo só tá vendo É aquilo. perfeito. Essa é a diferença da Olimpíada pra Copa do O Mundo. cara não tá vendo, não tá tendo mais nada. Só é A capacidade de Canadá bo- e Catar. Meu irmão, é aquele jogo, o jogo da Copa naquele momento é isso. Você não existe o desvio A de olhar. capacidade de mobilização da Copa do Mundo é incomparável da Olimpíada. Por Por isso isso que não pode se perder. Por isso. Então, eu concordo que não pode se perder. Questão de estádios. Aí já está absolutamente tranquilo, porque essa Copa foram 16 estádios e a próxima já tem previsto 20 Aí. no eixo. Mais os 3 aqui da América Eu do ia Sul. falar até isso, Catar. Catar, eu falei, uma cidade, quis falar um país que é pequeno. Na verdade, foram 5 cidades, todas próximas, 8 estádios. Catar fez uma Copa de 64 jogos com 32 seleções em 8 estádios. A Copa que acho que teve mais estádios, essa vai quebrar o recorde, se eu não me engano, foi ou a de 82 da Espanha, eu sei que teve 18 na de 2002 e na da Espanha teve pra caramba. Mas na hora que você falou esse número, esse recorde aí vai quebrar por muito, Fred. Porque com os 20 já dá. Já, não, tá resolvido. 20 já suportam. Até porque você dá. Isso é até legal. O estádio gasta tanto dinheiro e recebe mais jogos, Em né? 82 com 24 seleções, a Espanha fez com 17. Aí esse recorde foi quebrado em 2002 e vai ser quebrado agora. Cássio. Sim, Lucas, você é a favor? A favor. A favor. De sim, início, a favor. De início já a favor. Acho que pro público vai ser muito legal. Então, assim, eu tô me colocando aqui como público para quem consome muito. Eu acho que o único receio que eu tinha era em relação a nível técnico, mas Não, nível técnico não não me acho que incomoda. caiu, então também não acho que vai cair, não. Eu sou semi a favor. Eu vou dizer por que eu semi. Eu não faria imediatamente. Eu acho que precisa de um mínimo de estabilidade. Eu consideraria esse aumento para o futuro próximo que seja. Desvalorizaria a próxima, eu acho. O cara diz, ó, boa é a outra, viu? O cara, Não na hora que acho. você faz assim... Até porque a gente não de desvaloriza as 34 Copas que passaram. Não, claro, a de É. 34 vai ter 64 seleções. Ia passar o tempo. A de 30 é a última com 48. Eu não acho que é desvalorizado. Não desvaloriza não, porque eu acho que a maioria das pessoas, de novo, ia torcer o nariz. Então todo mundo ia dizer, essa vai ser a última séria. Depois Será? já virar uma zona. Não sei se aprendeu a lição ou não. Né? Será que ia torcer o nariz a maioria? Eu já acho, eu já tenho dúvidas. E eu acho que existe uma na outra... minha bolha, a maioria é a favor. Eu achei mais favorável na minha bolha também. E existe uma... Porque o terceiro lugar incomodou um pouco. Existe uma outra preocupação. E eu acho que essa preocupação é muito, muito necessária vir para o debate. Que, para mim, faz parte de uma lógica da própria FIFA, de uma lógica da estrutura do futebol de seleções e que praticamente acaba. Em alguns continentes, acaba. Que é a eliminatória. Como fica o que seria uma eliminatória de Copa do Mundo
na América do Sul. Não, essa no fim das contas, essa é O que seria na própria Europa, assim, você basicamente diminuiria para grupos de 4 ali, basicamente uma potência enfrentando. Mas aí tem um Itália e Bósnia ainda Mas nem isso mais aconteceria, possivelmente. Porque para você fazer as divisões, aumentaria o número de grupos. Você teria, assim, Mas teria, eu acho que tipo, já vem tendo essa teria o Itália e preparação. Bósnia, cara, você até poderia ter, pelo tamanho das seleções, em 6 rodadas. É, Com mais dois. eu acho que já está tendo essa preparação. A Nations League, que é um tema tão recorrente entre Fred e eu sobre... Ela começou ali pegando... Ela começou no primeiro... Ela foi sempre um projeto de evolução. No começo era usar as datas FIFA da Europa para gerar jogos mais competitivos. Certo. E acabou dando certo. No segundo momento, passou a utilizar como parte do mecanismo de classificação para disputas do continente. A CONCACAF já fez isso. A Conmebol, o presidente da Federação Paraguaia disse essa semana que na América do Sul se estuda isso, inclusive justificando por que a eliminatória da América do Sul mataram aquela dúvida que a gente tinha. Sim. De ter Uruguai, Argentina e Paraguai jogando, ainda que eu tenha gostado da ideia de Fred. Deveria desconsiderar Tem que desconsiderar. os pontos para eliminatórias envolvendo esses três. Mas isso é um debate daqui a pouco, mas só de sentido. Que era a presença deles. Qual o sentido? Vão fazer graça? Não. Eles estarão jogando uma parte prévia da Liga das Nations, da Liga das Nações da América do Sul. Na Ásia vai ter... Libertadores de Seleções, eu tava esse nome. Libertadores de Seleções. Pode até ser, seria massa, inclusive. Com um nome forte desse vai mais que a Copa América, porque o nome do Libertadores é muito forte. Dá essa uma ideia para o Alejandro Domingues, boa. Libertadores Ele vai assistir aqui. Ele vai assistir. Abraço aí. Toma cuidado aí. Essa tua cadeira é um problema, viu? Essa cadeira da turma da Conmebol. Tá até demorando lá, inclusive. Eu acho que a sua dúvida, ela me parece, focada na estrutura atual de eliminatórias, mas nem sempre foi dessa forma. Em algum momento, para a Copa de 94, eram 2 grupos. Sim. Eram muito menos jogos. Não era na verdade, a verdade é que a Conmebol faz uma cavalice de botar você para jogar 18 vezes. Não dá brecha para nada que não seja eliminatórias. Isso virou um problema para a Conmebol, inclusive. Diminuiu o número de jogos contra o europeu. Mas isso também é um problema criado pela Nations, né? Não. Muito mais recente, Fred. Veja, a Conmebol, ela começa em 98, inclusive começou com 9 seleções, que o Brasil tinha vaga, então o Brasil não participou e não teve esse negócio de jogar fazendo graça, não. O Brasil não jogou eliminatórias, e o Brasil ficou fazendo os amistosos. Então, a Conmebol tirou os sul-americanos da rota de confronto. Passou 20 anos assim, até que os caras, meu irmão, fizeram o torneio deles. Eu acho que agora, essa eliminatória, que é extremamente cansativa e desnecessária. Não, horrorosa, terrível. A pior que existe é da Conmebol. Sim. Todas as outras são mais curtinhas, mais A desafiadoras. da CONCACAF também é muito ruim. Mas tu perdeu um jogo ali, o cara já Esse ano foi muito ruim porque tinha 3 pré-classificados. Sim. É. Tanto é que o México Os 3 principais. perdeu mesmo conseguiu ficar de fora de uma Copa um dia desse. México não. Não foi o México, não? Não, Não México foi não, foi Estados Unidos, né? A Costa Rica conseguiu ficar de fora dessa, sabe Deus como? Foi. Com 3 classificados. Eu acho que o modelo vai mudar, Fred. E nisso aí, da Conmebol, ela precisa voltar a ter mais jogos do tipo. Ok, concordo, tá? O problema que fica as datas FIFA vão diminuir, ou você vai forçar, por exemplo, Brasil e Argentina nessas datas FIFA saírem fazendo amistosos com asiáticos, africanos. Aí eu não sei até que ponto... Porque os da Europa são fechados na Nations. Mas aí eu não sei até que ponto a Nations vai, de repente, ganhar um caráter mundial. O cara faz fase final da Nations, tem o Final Four da Europa, o Final Four mundial... Mas aí a FIFA não enfraquece a própria Copa. Ela nunca fez aí isso. a FIFA ela não precisa ganhar todas as disputas, não. Inclusive, a gente falou de Infantino. Pergunta ao Infantino se ele não quer ganhar tudo. Não, ele não ganha todas, não. Mas aí ele não faria um movimento... Ele não tem, veja, a data FIFA existe. Só se ele cortar a data FIFA. Se a data FIFA existe, ele não pode dizer, você não pode jogar isso. Ele não pode fazer isso. Então, mas aí ele não aumenta, Cássio. O quê? Veja só, como consequência dele aumentar a Copa do Mundo, Aí gera... no Final Four ele tá louco. Aí tudo é conta. Tudo é conta. Ele vai dizer, meu irmão, se tu aumentar a Copa,
tu vai abrir espaço para na data FIFA os caras fazerem um torneio secundário, mundial, mais um torneio secundário. Tu pode perder um pouco de poder. Aí o cara, isso é ruim. Mas aí diz, ó, o outro lado é, quanto dinheiro eu ganho aqui? É por isso que eu falei... Ele não abriria nunca pra essa final de Nations. Isso é loucura. Ele é o início do fim. É o início do fim, se ele abrisse. Por quê? Porque A Copa do Mundo... Veja, tu valoriza A tanto a UEFA Nation, vai então tá- a Nation a nunca UEFA vai vai tá superar sedenta. a mas Copa veja do Mundo, só, não, pô. mas Tu é o primeiro cara que mais eu desvaloriza. sei disso, eu não valorizo mesmo não. Tanto que eu acho que isso aí é irreal que isso aconteça. Mas você abriria depois dessa Copa, depois desse episódio A UEFA tá babando. desse episódio do cartão, Ele não tem como dizer... depois desse episódio o do que é que cartão, é o já Fall começou a Faz, se não. levantar isso. Tá na hora de excluir a FIFA. Já começou esse debate depois do cartão de Balogun. Então, a FIFA não pode dar brechas pra isso. Isso é uma brecha, pô. Você deixar que tenha uma espécie de... E se ela tomar a frente, se simplesmente for cada confederação... Tu tá num olhar assim muito que a FIFA tá fora do processo. Se simplesmente todo mundo tem essa ideia e diz, ó... É a volta da Copa das Confederações com outro nome. Agora Então, mas eu acho- sendo dela, a Copa das Confederações era da FIFA. Veja só, Cássio, eu acho que é ok. Mas eu acho que ela tá dando um passo pra trás, e não pra frente, que é o que ela quer. Não, pô. Por que pra trás? Porque Isso a gente tá discutindo. se ela acabou só, a Copa a das gente Confederações, a gente tá discutindo. por que ela acabou a Copa das Não, Confederações? primeiro, eu entrei nesse debate que você trouxe Sim. porque você olhou as datas ficariam vagas. Eu tô só debatendo as datas vagas. Eu não trato, porque não tem problema nenhum. O debate começou assim, a Copa do Mundo, se for dessa forma, a eliminatória vira um problema e você não tem como... na verdade, não tem. Você não precisaria gastar todas as datas que se gastam hoje em dia com eliminatórias. Aí sobraria, aí a partir disso a gente evoluiu o debate para o que é que faz? Pode fazer um confronto das nations e tal. Isso foi só... Eu só fui argumentando em cima do que você trouxe. Mas essas datas FIFA podem ser utilizadas. A FIFA pode simplesmente dizer, vou aumentar aqui, mas vou diminuir data FIFA. Ela pode simplesmente dizer, não existe mais data FIFA. Tu quer jogar esse torneio, tu vai fazer com essa seleção só se o clube liberar, porque não tem mais data FIFA. Existem N maneiras de você olhar. Eu só disse uma que era, se tá aqui, não precisa, a eliminatória, a data FIFA é desse tamanho, a eliminatória agora só vai precisar disso. Tu tem isso tudo aqui vago, eu só fui dizendo o que poderia preencher. Se de repente o preenchimento disso virar um problema para a FIFA, ela pode contra-atacar aqui, mas não a ponto de, isso aqui vai ser ruim, então esquece essa Copa. É porque eu acho que... Eu acho que é muito dinheiro aqui. Eu acho pra que o isso aqui ser um esvaziamento das problema. eliminatórias esvazia uma lógica do futebol de seleções. Eu acho que esse é o problema. Esse é um problema. Porque, a América do Sul vamos supor, transforma em Nations, mas continua com as 18 datas. Nessa Nation sul-americana. Irmão, o mesmo engodo mudado de nome. Sim. É dar uma taça pro campeão das eliminatórias. Mas o debate não pode ser só na Conmebol. Na África tem 50 seleções disputando vaga. A Conmebol é que realmente fica... na a Conmebol Conmebol é um problema. É um problema. É. Mas eu não acho que seja um grande problema. Na África não se torna um grande problema. Porque na África talvez seja o continente Camarão de maior não foi, disputa. Nigéria não foi. É um dos continentes de maior disputa. Os grupos são grandes. Você pode racionalizar na África. A própria Ásia também. Mas foram 9 nessa Copa. China não foi. Seleções que já jogaram. Que para a Copa do Mundo seria excepcional ter Sim, um mercado. claro. Veja só, Sim, esse claro. aumento de país é ótimo. Mas é um enfraquecimento automático das eliminatórias. E até na Europa enfraquece também. Como eu falei, a lógica vai ser... Isso não foi um detalhe Itália e Noruega. O que é mais importante é a Copa das eliminatórias. A O Copa. enfraquecimento das eliminatórias, Só para que- mim, não é um grande problema. Só que, Cássio, o Tem enfraquecimento que vem achar uma junto... solução pra isso. As seleções não podem ficar sem jogar, porque aí é pior. Mas não foi esse o caso. Então, mas aí a seleção... Mas é muito difícil encontrar solução. Sobretudo com a Europa fechada para Nations. Fica muito difícil encontrar solução com a Europa fechada para Nations, tá? Eu acho que essa Nations, na verdade, ela tirou parte do atrativo dos amistosos Para você, internacionais. como são coisas de consequência, eu acho que a parte da criação da Nations, ela está, na minha opinião, atrelada a um bloqueio que a própria exatamente América do isso. Sim criou durante muito tempo. Veja, a coisa... Não sei. Eu acho que é uma briga da UEFA com a FIFA. É a UEFA se fechando aqui, ó. Faz tua data FIFA aí sem a gente. Bota aí pra jogar. Tanto que a FIFA agora começou a fazer um mini Mas torneio, que eu esqueci o não nome. tinha as datas, veja, como a Conmebol. Por isso que eu estou na Conmebol, eu insisto na Conmebol. Na hora que ela criou 18 rodadas, não era, a eliminatória, repita, de 94 era muito menor. Quando ela criou 18 rodadas de data FIFA, os amistosos contra as grandes seleções... Mas ralharam. todas as rodadas da eliminatória sul-americana, Cássio,
Ah, não, elas batem com Nations Sim. Bate, pô. A eliminatória da Europa é muito menor, pô. Não sei- A Europa... Ninguém joga 18 vezes pra ir pra Copa, não, pô. Esse ano diminuiu mais, nos anos anteriores chegava a ter 12 datas. Veja. 10, 12 De datas. 18 pra 12 tem uma diferença. Porque esse ano diminuiu muito, né? Aumentou já muitas vagas, né? Inclusive, as 6 rodadas são justamente Agora da fase de grupo teve da- grupo de 4, pô. Teve gente que jogou. Eu acho que 10. A Alemanha criou esse jogou... bloqueio, foi criou um esse jogo. bloqueio, aí juntou uma coisa com a outra, uma iniciativa Iam ter mais grupos econômica. como o da Alemanha. Isso. A saída na UEFA iam ser 6 datas para resolver. A eliminatória E assim, pra mim, Esse negócio da data é tão problemático que Argentina e Espanha não conseguiram arrumar uma data, tiveram uma rusga nós. A da finalíssima. sim. Estão dizendo que vai, se for para a final da Copa, vale os dois, viu? Vale a Copa do Mundo e a finalíssima lá do campeão da Europa e da Copa América. A FIFA, inclusive, ela criou um torneio, né? De um FIFA Series. Que tem muito no futebol feminino, inclusive. Criou o FIFA Series pra animar os amistosos de seleções muito de baixo. Mas aí volta. Veja, isso é hoje. É por isso, ótimo exemplo, inclusive, quando eu estava falando aqui dessa abertura. Essa abertura, eu acho que o que gera dinheiro da Copa do Mundo, a FIFA ela toleraria qualquer coisa. Só que ela tem as cartas da manga dela. Essa é uma, de O repente. FIFA Series esse ano, Cássio, foram 50 seleções, 13 grupos em 12 países Pronto, aí sérios. começa a falar, aí começa a botar uma seleção pesada pra jogar isso aí. Aí daqui a pouco, cara, meu irmão, tu quer jogar o quê? Um amistoso na Tailândia. Se o Brasil faz aqueles amistosos caçando, vai jogar na Tailândia, ou quer jogar o FIFA Series, sei lá, em outro canto. Ou da própria Tailândia, mas com esse verniz aí. Veja, tem várias formas. A gente só debateu uma, tinha como problema principal, primeiro problema, na verdade, é a recomposição, podemos dizer assim, das eliminatórias. Eu acho que as eliminatórias elas podem ter vários caminhos. Eu acho que elas não são determinantes pra eu ter não acho que ou elas não são ser determinantes, não. Mas ou são 64 seleções. eu acho que não compensa a troca para diminuir algumas datas FIFA, ok. Mudar o perfil da data FIFA, isso é tal coisa que começa a se estudar também. Que é o que vai acontecer agora em outubro. A data FIFA de outubro, Mais proveitosa. historicamente a gente teria agora uma data FIFA em outubro e outra data FIFA em novembro. É setembro, na verdade. Final de setembro. Setembro e 25 novembro. de setembro. Brasil e Austrália, inclusive. A gente teria em setembro e em novembro. Não teria em outubro. Eu tô chamando de outubro, mas na verdade é final de setembro. Porque acho que ela entra um pouquinho. Não, é 21 e 27. É. 25, 24, 27, alguma coisa assim. Mas a gente vai ter setembro e não vai ter a data FIFA de novembro. Agora vão ser 15 dias. Vão ser 3 jogos. O Brasil já tem 2 com a Austrália, mas são 3 jogos nessa série. Que é para dar mais tempo para os treinadores treinarem as seleções. Então, ao invés de você fatiar, você vai diminuindo. Foi um acordo para esse ano. Isso pode passar a ser uma tônica. Mais tempo, Mais se aproveita tempo, mais. Só que as e joga seleções mais. somem mais. Você vai ter a seleção Menos 3 vezes por períodos, ano. Menos períodos. 3 vezes por ano. Mas num período mais proveitoso. Isso, vamos você dizer faz assim. 9 jogos em 3 datas FIFA. O calendário ele está se ajustando. Por exemplo, a Copa América e a Eurocopa, a Eurocopa sempre foi, na verdade. Sim. E a Copa Como a América padronizou com a padronizou. Eurocopa. Os outros, menos o africano ainda, porque é de 2 em 2 anos, como a Sim. gente até gravou outro programa. Mas os outros continentes devem colocar. Eu acho que em algum Eu momento acho que isso é fundamental. a África vai entrar nessa. Tem Vai que entrar, todo a mundo CAF jogar, tem que todo mundo dançar a mesma música. eu né? acho que a CAF em algum momento vai dizer, ó, mas não dá pra ser diferente. E, inclusive, é como a galera deve lembrar como foi 2024, era nos mesmos dias, assim. Sim, era, e vai ser de novo. inclusive, foi muito bom. Era de manhã. Muito bom, Era mais cedo era a Eurocopa e a E de Copa noite, América era à noite, os jogos da Copa América. Enfim, você vai criando os ciclos. Antigamente era tudo muito desorganizado. Nos anos 90, a Copa América era de 2 em 2 anos. Brasil não existia data FIFA. A Eurocopa já era desse tamanho. Hoje está tudo muito concentrado. Eu acho que as coisas estão se moldando. Por isso que eu estou falando, acho que está chegando o teto essa Copa do Mundo para 64 seleções. Para jogar nela, você não mudaria nada. Continuaria, no máximo, até 3 jogos na primeira fase, 8 jogos para ser campeão, mesmo período. A questão seria das eliminatórias, que a gente está debatendo aqui, são visões diferentes, mas eu acho que enfim, como já dito aqui, é mais fácil de resolver do que resolver a Copa. Acho que a Copa é mais fácil de resolver. Se o problema for, como é que faz as eliminatórias? Pô, resolve, pô. Isso aí... Eu não acho tão simples, não.
Eu acho. Porque você só. Porque você está pensando na Copa. E você, até historicamente, não gosta de acompanhar a seleção nesse período. Só que elas precisam existir. Eu também. Veja só. Para mim, enquanto consumidor, podia deixar de ter. Eu não vejo problema nenhum em passar um ano sem ver a seleção brasileira. Eu tratei pela mesma quantidade de data FIFA, né? Você até trouxe essa data, que é bem interessante, mas o pensamento que eu estava no ajuste não era entre cortar ou aumentar, não. Era ter a mesma quantidade de data FIFA, dizer, ó, dá um jeito com essa quantidade de datas. Ok, certo. Não, mas aí é o que eu estava falando. sim, sim. Ó, tem essa quantidade de data FIFA, dá teu jeito aí, que naquela menina, dá teu jeito, Pedrinho. Assim, ó, a eliminatória é desse tamanho na América do Sul, vai reduzir. E o que é que faz com isso aqui? Meu irmão, faz algum outro torneio, Liga das Nações, faz uma outra competição. Aí a FIFA vai perder força se fizer um com a Europa. Então a FIFA entra e organiza como era a Copa das Confederações. O meu ponto era, eu não tirei uma data ou acrescentei uma data. Eu só mudei as datas do período do ciclo. Certo. Deixa eu trazer aqui um mapa. Nos números que a gente tem na tela são as seleções que jogaram a Copa de 26, tá? 6 seleções da CONCACAF, 6 da América do Sul, 16 da Europa, 10 da África, 9 da Ásia e 1 da Oceania. E os países que a gente tem abaixo são os que teriam entrado na Copa do Mundo caso já fossem 64 seleções nessa Copa, tá? Aqui a gente fez que critério? As seleções que caíram na repescagem ou que ficaram mais próximo disso. Suriname e Jamaica. Esse número não seria... Não tem informação sobre como seria a distribuição. Era mais dentro de uma lógica de como já é distribuído, como são distribuídas as vagas. A turma que foi para a repescagem caiu. Porque, por exemplo, a Venezuela não foi, é só para deixar. Isso, exatamente. Daqui só não foi a Venezuela. Para a repescagem, não. Veja só, a Venezuela foi 8ª colocada. Tá? Isso. Mas, por exemplo, Gabão jogou a repescagem africana. Sim, mas jogou alguma coisa. Né? Então vamos lá. Suriname e Jamaica, elas foram para a repescagem mundial. Tá? Foram. A CONCACAF. A CONCACAF tinha 3 seleções pré-classificadas, as 7, Canadá, Estados Unidos e México, mas 3 seleções que se classificaram direto, e essas 2 foram para repescagem internacional. E isso a gente está fazendo só como seria na Copa de 26, né? Sim. Porque a Copa de 30 já vai ser um problemaço, porque já tem 6 agora, galera. Exatamente. Na largada já estão O classificados. joguinho do Paraguai, o Paraguai tá classificado? Claro que tá, pô, os caras vão fazer um estádio e não vão jogar. Então, a gente teria 8 da CONCACAF entrariam nessa Copa Suriname e Jamaica. Mas é a questão do nível, quer dizer, Suriname, a Costa Rica não entrou. Que tem um futebol mais elaborado. A Jamaica já jogou a Copa do Mundo. A Jamaica já jogou. A Costa Rica, não vou chamar de potência, mas é uma seleção competitiva, historicamente. Foi para as quartas de final em 14. E faz parte, assim, quando tinha 24 também, às vezes tinha uma seleção que apanhava todo mundo, levava 6-0, com 32 também. Pode acontecer. Aqui a gente tá vendo, Bolívia e Venezuela, mas Chile e Peru ficaram de fora. Isso. Então seria muito mais lógico, por exemplo, se ampliasse a gente ter Chile e Peru e não ter Bolívia e Venezuela. E no caso, não geraria nenhuma linha de... dentro. Pô, tá ainda entrando... Peru e Chile são seleções... Tá entrando o Chile. Na África, tá? Foram 10 e ficaram de fora. As 2 maiores potências do continente, hoje superadas por Marrocos, mas Camarões e Nigéria, além do Gabão, tá? Que foi esse Gabão liderou o grupo dele por... O tempo todo, e na reta final acabou perdendo a posição. Na Europa, tá? Além das 16, a gente teria Itália, Polônia, Dinamarca e Kosovo. Aí as pessoas também vão olhar assim, Kosovo. Mas tem tanta gente fora aí. Muitos outros não estão nessa lista. Irlanda, me ajuda. Seleções. Irlanda. A própria Rússia não jogou nessa. Não pode nem jogar. Ucrânia. Irlanda, Grécia. Você tem seleções. Tanto que aqui a gente colocou mais um, tá? Porque, como não é... Romênia. Romênia. Mas ou seja, Hungria, que a gente já Na América do Sul a gente listou por ter sido a 8ª. Aqui, como lá é blocado, então a gente não teve essa mais um. Perdeu aos 50, eu tô até falando. Mas foi antes ainda para a Irlanda, né? Mas só aí nessa lista você vê o que acrescentaria. Uma Itália, uma Polônia, Dinamarca. Aí, se o cara focar no Kosovo aí, meu irmão... Teve as 2 Irlandas que ficaram fora, né? Não, a do norte Mas disputou, perdeu da Itália. Claro, isso. Chegou a repescagem. Na Ásia, foram 9, tá? E teriam mais 3, Emirados Árabes, Omã e Indonésia.
Na Ásia. A Ásia fica mais abaixo. Fica mais abaixo ali. E na na Oceania Oceania, também. pelo amor de Deus, né? Mas não. Você basicamente garante a Nova Caledônia nas Copas Toda agora. Mas Nova Zelândia. como era. Como é com a Nova Zelândia já, na verdade. Então, É, a Nova Zelândia se garante tornou dois. agora, a primeira vez que ela ficou garantida Não, veja, absoluta. com a saída da Austrália, ela. Garante 2. É porque ela tinha meia vaga. Meia a partir vaga. dessa Copa ela teve uma. Eu, por exemplo, numa nova distribuição, eu não daria 2 vagas para a Oceania. Eu daria meia. 1,5. 1,5. Eu continuaria. Pô, mas teve uma Recopa. Desculpa, Recopa não. Tem uma repescagem com 64 seleções. Pô, Mas tá programado na lógica que parece que teria, viu? então bota meia nessa vaga dos caras aí, pô. Nem que sejam 2 meias, mas você tem a Nova Caledônia como Não, 2 meias. Veja, com a Nova. Veja, duas aí- pra... Se Nova Caledônia jogar a Copa de 30 e cair no grupo da França, Mbappé vai fazer um recorde que jamais vai ser batido, assim, de gols. Assim. Ele vai chegar num nível aí que não. Mas não eu acho vai ter que como. existem pequenos pontos de preocupação. A Oceania é um deles. A Copa é do mundo, né, meu irmão? Tem que assim. É. Ela A turma diz, Austrália, Copa- volta pra casa, Ó, pelo a amor de Copa, Deus. por isso que eu falei no começo, que é campeonato. Não é Já que não tem campeonato. mais repescagem, Volta. tem isso também. Desculpa. Volta. Já que a eliminatória morreria, a Austrália volta pra casa. Não é campeonato mundial. Não é Série A. Isso aqui não é a Série A ou a Série B. Isso aqui não é. Veja, é a Copa do Mundo, onde todo. A lógica da Copa do Mundo é a lógica da Copa do Brasil. Não interessa se o estado de Roraima era amador futebol até 94. E São Paulo tem não sei quantos campeões da Libertadores. Não interessa. São Sim. Paulo tem X vagas na Copa do Brasil, o Roraima tem X vagas, Y vagas na Copa do Brasil. É a lógica da Copa do Mundo. Sim. Então, assim, você não pode desfazer isso tudo porque a Nova Caledônia vai Claro entrar. que não. É só você ajustar as Não é vagas. nem falando pra você isso, né? Só falando assim, você no sentido do debate. Sim, Ó, eu sei. Não, vamos desfazer porque senão a Nova Caledônia vai ter vaga fixa. Pô, paciência, meu irmão. Assim, o continente dos caras é esse aí, pô. Mas aí eu não daria, se fosse a FIFA. Dizer, ó, me desculpa, mas a ampliação não Não, engloba... já tem uma vaga? Não, eu daria a vaga já tem. Não, da Nova tem Zelândia. como Bota a meia ali. Aí bota outra meia com a Comebol ali É. pra ir todo mundo. Veja, eu acho que 64 tem consequências, tá? 48 não gerou pequenas Mas consequências. perceba que as consequências não seriam do jeito. Não seriam Eu grandes, acho não. que existem algumas Nessa lista, consequências não. que me incomodam, tá? Me incomoda a Mas incomodou eliminatória. 48 também, Fred. Sim, não me incomodou 48. Eu não era bloco de resistência, não. Veja só, me incomoda o fim das eliminatórias, basicamente, moralmente. Né? Seriam eliminatórias muito reduzidas. Mas elas eram reduzidas. Eu vou insistir nesse ok, ponto. A sim. gente está acostumado, beleza, há muitos anos já assim, mas até 94 as eliminatórias eram curtíssimas. Isso, mas foi uma mudança de diretriz que melhorou e estruturou o futebol no mundo. Melhorou e depois piorou. Para América não melhorou, não. Tá? Aí você tem esse cenário. 2, uma dificuldade enorme de horários, que a gente já falou aqui. Dificuldade enorme. E 3, a distribuição não poderia ser muito democrática. Eu acho Mas que não tá teria. sendo, né? Não. Já tem 5 para a Europa ali. Mas. Enfim. Acho que a Ásia fica muita vaga para a Ásia. Enfim. A Copa do Mundo vira um pouquinho de eliminatória, no final das contas. Muita gente disse isso daqui. A primeira fase aí vai A virar primeira um treino. fase. Você vai começar a ver. Treino e vira mata-mata. Aí talvez a gente comece a ver algo que é times mistos das grandes seleções na primeira fase. Como? Se passa 2 de 4. Então, porra, o nível tende Não, a cair muito. França, O cara Oman, Nova vamos lá. misto, mas obrigado a ganhar. França, Oman, Não, a Nova França. Caledônia e... Exatamente, e a França pega. Nigéria. Assim, meu irmão, dá pra. Tô dizendo assim, aí é das superpotências, tá? Claro, mas Assim, superpotências ó, são 5. Eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar. Não, A Noruega poupou, São pô. 5. Mas veja, Ferro, não poupa de cara, não. Não poupa de cara. Poupou contra a França. Não, Não, poupou na última contra rodada, a ela não Argentina poupou. Veja, a Noruega Veja. poupou, mas não foi contra a Caledônia. Vai Poupou contra poupar a na França. última rodada? Na Copa passada não tinha. Voltou isso. Voltou agora, esse expoente. Não, poupar na última rodada acontece. Muito raro na Copa Não, passada. acontece, De pô. 32 não vinha tendo, não. Não, o Brasil poupou contra O Camarões. Brasil poupou contra Camarões. É. Em Eu lembro 2010, do acho que Brasil poupou contra poupando. Portugal, aquele 0x0, acho que foi. Eu lembro do Brasil poupando em 2002. Ali valia primeiro lugar, O Brasil, foi uma rodada. o Brasil poupou em 2002. Contra. Foi 5x2, não foi? Foi. O Brasil poupou em 2006. Pegando. Já deve ter teve, outras né? também. Tem, assim, tem, acontecido. tem, Pô, teve. ganhou duas. Tem. Ganhou duas e teve a combinação ali. Você chegando na terceira rodada, vai O poupar Brasil- mesmo. O Brasil já fez isso algumas vezes. Então, esse é um cenário que a gente tem, tá? E aqui, só para ilustrar a evolução da história, tá? Foram 2 edições com 13 seleções. A primeira em 30 e depois em 50. Esse número tem uma explicação. Né? Nos dois casos, um no Uruguai e outro no Brasil,
nas duas edições, elas não foram programadas para ter 13 seleções. Isso. Elas foram programadas para ter 16 16 seleções. E aí, desistência pela viagem, sobretudo em 30, né? Dificuldade. A gente até, quando estava lá naquele vídeo do Uruguai, a Copa de 30, as seleções europeias, que teve mais seleções sul-americanas do que europeias em 30, Sim. com o Uruguai bancando todas as viagens de navio de 30. 50 era o mundo pós-guerra ainda. Dificuldades ainda. E também na América do Sul de E novo, questão né? política, por exemplo, a Argentina achava que era para ser lá na Argentina. A Argentina não jogou a Copa de 50. Ela achava que ela deveria ser a 7, ficou puta, enfim, aí não quis jogar de 50. E era para ter 16 seleções. Aí vale até para você ver as distorções, porque nos dois casos eram 4 grupos de 4, certo? Sim. Na hora que teve as desistências, em 50 teve um grupo que ficou com 2 seleções. O Uruguai estreou, acho que contra quem, meu Deus? É contra a Bolívia? Acho que é contra o Uruguai, só jogou um jogo na primeira fase. Fez 8-0 e passou direto para o Brasil, por exemplo. O Brasil jogou 3, mas o grupo Sim. do Uruguai só teve 2 seleções. Enfim, o 13 não era o número dessas seleções, era simplesmente porque... As desistências causaram isso. Desistências. Né? E também não eram 15 e 38, né, Cássio? Aqui, uma seleção sumiu. O país sumiu um pouco antes da Copa. Né? Exato. No caso, foi a Áustria. A gente já citei acho que umas 2 vezes um vídeo, porque a gente fez um vídeo pouco antes, deve estar aí, que são a melhor seleção não campeã do mundo. Não ficou muito, porque a gente gravou pouco antes. E aí era fazendo uma passagem histórica em todas as seleções da Áustria. E quando chegou, a Áustria não está nessa Copa, mas simplesmente porque a Alemanha nazista anexou a Áustria e a FIFA... A Copa aconteceu, a FIFA, infelizmente, a Áustria, você agora não existe mais, então você não vai... A FIFA. Já pensasse, então... E a Suécia, o jogo era a Copa de 38, era toda mata-mata, a primeira fase já era oitava de final. Não botaram outro lugar, a Suécia largou de bye, largou nas quartas. A Suécia, opa, coisa boa, tô nas quartas, irmão. Pronto, a Suécia foi direto para as quartas de final, pela bizarrice da Alemanha ter anexado a Áustria e a FIFA... Uma das quartas de final que a gente falou da Suécia era essa aí. Essa aí, ó. 16 seleções era o Não, mas pra padrão. ser justo, 38 ela foi pra semifinal, viu? A Suécia. 16 era o padrão, tá? De sempre. Isso. Tá? Mas, Foi a efetivamente, foi em 34 e aí depois pegou uma sequência. Esqueça esse 55 aqui, tá? Leiam 54, obviamente. De 54 até 1978, né? É o mais clássico modelo, se a gente considerar. Agora, Copa do com a Mundo, diferença. Porque tá com 16, 34 foi mata-mata, mas assim, quando começa em 54, Fred, até 70, acho que 54 ela teve o fase de grupos que era menor. Ele era quartas de final, semifinal e final. Aí, apesar da quantidade de 16 seleções, porque aqui vai ser mesmo regulamento, né? Sim. Aqui não foi o mesmo regulamento. Sim, mudou bastante. 74, 78, por exemplo, nas quartas de final, com 8 seleções, eram, na verdade, 2 grupos de 4. É tipo a Série C, a fase final da Série C. Com os 2 líderes indo para a final e os 2 vice-líderes disputando o bronze. Então, assim, ainda que tenha sido um tempão com 16 seleções, mas a FIFA mudou o regulamento algumas vezes. Inclusive com 24. Quando começa 82... mas só foi 82 também, que a segunda fase eram triangulares. E aí, horrível, né? Mas sobretudo horrível na hora que deu o triangular, com Brasil, Itália e Argentina. Pesado. Num triangular, foi esse nível aí. Mas de 86 até 94, aí foi Copa estruturada passando os terceiros colocados. Passando alguns terceiros colocados. Aí em 98 veio essa correção e durou até 2022. É a maior estabilidade. Que é a maior estabilidade. E é o melhor modelo. E foi mal, veja, se você colocar tudinho aqui, porque como eu falei, aquele foi um período longo, mas mudando. Aqui não, aqui além de ter sido um período ainda maior e com apenas um regulamento. Tecnicamente, esportivamente, é o melhor modelo. Essa de 48 seleções que a gente viveu esse ano, ela traz mais possibilidades das histórias, mais envolvimento, Cabo Verde, Curaçao, e a gente entendeu e entende o quanto é importante ter essas histórias na Copa do Mundo. Foi a Copa dos protagonistas e a Copa das grandes histórias. Assim. Isso. Dos grandes exemplos de times de superação. Então, ficou muito marcado por isso, né? E aí, fechando, tá? Eu realmente tenho minhas dúvidas. Não tô tão abraçado quanto o Cássio. Não, tô dando um abraço do mundo, não. Eu me encanta, como diria. Eu tenho mais dúvidas, eu tenho um pouquinho de medo de passar do ponto. Tá? Sobretudo por conta... Se fosse um encaixe automático, tudo simples, tudo fácil,
Ok, mas eu já abordei aqui, não precisa ser repetitivo, alguns pontos me deixam travados e eu não queria fazer isso agora, tá? Eu acho que poderia se ter um debate para dizer como é que a gente, a longo prazo, a médio prazo, estabiliza o calendário para chegar em 64 seleções. Vamos ter outras ideias. Por exemplo, eu vou dar um ponto aqui. Sabe algo que me incomoda muito? O que a gente vai viver agora. O pós-Copa. É horrível. Essa data FIFA de setembro agora que vem, ela é Ruim. insuportável. Tá? Talvez fosse o caso de você já ter deixar realmente sem nada mais no ano e só recomeça no ano seguinte. De você ter produtos menores, algo precisa ser feito, porque a implosão das eliminatórias, para mim, tiraria, basicamente, eu vou falar um termo que é muito direto, todo o tesão em acompanhar futebol de seleções. Basicamente. Já não existe muito, digamos assim. Você, basicamente, viveria um grande nada, aí você tem a Copa Continental de cada e depois outro grande nada até a Copa do Mundo. Isso me incomoda. A Europa, ela tem, lembrando, eliminatórias da Eurocopa. Isso. Sim. Começa agora. Então, assim, é por isso que eu tô falando que pode ter muitas mudanças. E, de repente, os caras podem fazer... Não estou dizendo o que vai acontecendo. Eu tô falando da quantidade de caminhos que existem para tentar resolver ou fazer algo novo. Cara, disse, ó, meu irmão, a partir de agora, de forma mais direta, você tem um eliminatório e você pode pegar a vaga da Copa e da Eurocopa de uma vez só. Sei então, Cássio. Isso, de certa forma, é criar um grande nada. É isso que eu tô falando. Não, mas não criariam nada. Muito tempo, Cássio. Sem você ter nenhum, repito a palavra, tesão em acompanhar futebol de seleções. Repito, você já não tem. A gente já teve esse debate. Você disse que não gosta. Praticamente desliga futebol de seleções. Sobretudo quando é. Essa reta final... Reta final não, porque a reta final o cara até acompanha. Mas aquele miolo... Você desliga. Eu acho ruim desligar. Eu acho ruim. Tá? Eu me esforço muito pra não desligar. Não desligo, não. Eu me esforço demais pra não desligar. Da seleção eu não desligo. Tá? E o Fred falou, obviamente, não encaixa na seleção brasileira. Eu me esforço muito e agora eu quero me esforçar mais ainda. Eu quero ver essa data FIFA, esses amistosos com a Austrália com atenção. Quero fazer programa aqui, ó. Como é que foi o Brasil de novo? Recomeçou. Eu quero fazer esse acompanhamento, porque a gente vê a grandeza da Copa do Mundo e quanto mais a gente chega envolvido, melhor. Eu preciso entender um pouco, até porque eu já falei tantas vezes, a sua preocupação. Eu quero entender as premissas. A quantidade de datas FIFA, Mesmo que seja mantida. É a mesma quantidade, Certo. certo? A quantidade é a mesma. As eliminatórias vão existir, mas possivelmente sendo modificadas. Talvez algumas confederações, a Europa já existe, mas talvez as outras sigam esse modelo, devem seguir esse modelo e vão fazer. Podem sobrar ou não algumas datas. Algumas, não sei quantas, mas algumas datas. Qual está sendo a grande diferença que estava fazendo? Eu vou dizer uma grande diferença, tá? Como é que eu me conecto com a Copa e eu vejo que muita gente ali, pelo menos nas nossas bolhas de redes sociais, como é que elas se conectam? Fica todo mundo meio flutuando e aí diz, meu amigo, vai ter um Bolívia e Venezuela agora. Que esse jogo é fundamental. É aquele jogo que ninguém quer saber. E de repente você está assistindo um Suriname e El Salvador porque tá valendo a vaga. Ok. Vai existir. Só que agora vai existir num nível ainda menor. Num degrau ainda menor. Vai ser Antilhas e e vai ser um jogo. Tipo, na América do Sul, por exemplo, vai ser um jogo. No final das contas, assim... a reta final da eliminatória da Europa é espetacular. É o início da Copa do Mundo para quem acompanha. É quando você começa a sentir a Copa do Mundo. E eu acho que isso tudo tira peso. Até o sorteio da Copa do Mundo ele também perde mais peso. Porque você vai ter um desmembramento. 16 cabeças de chave, minha gente. 16 cabeças de chave. Tá? Então, assim, jogos da primeira fase vão ser bem menos interessantes. Eu acho que há um ganho, mas existem perdas. Se você perguntar, Fred, esse de 48 não tem ganhos e perdas também? Sim. Na balança, me convenceu. Eu já era meio favorável, não sou tão contra os terceiros colocados, tá? Mas foi um ponto negativo os terceiros. A própria eliminatória da Europa foi mais xoxa. A da América do Sul foi muito insuportável. A da América do Sul era. Esse ano ficou insuportável não, mas tudo bem. total. Ficou, mas
já é há muito tempo. A eliminatória muito ruim, é ruim. Mas esse ano ficou muito suportável. Tende a ser pior. Existem pontos negativos na balança das 48 também. Mas, ok, pra mim pesaram. Pode ser que nesses 4 anos eu acompanhando diga, ok, pesou a favor. Como eu falei nesse outro programa que a citou, eu acho que alguns países, ou todos os países, deveriam começar a dar uma atenção, voltar a ter muito valor à Olimpíada. Eu acho que se tirou o valor da Olimpíada de um jeito que, porra, até a limitação de 23 anos, ok. Mas eu percebo que alguns países dão mais atenção. A Copa do Mundo Sub-20 parece valer mais a Copa do Mundo Sub-20 do que a Olimpíada. Não parece, às vezes? Eu nunca tinha tido essa percepção, não, Por mas... liberação de jogador. Você não vê hoje a seleção... Porque a FIFA Exatamente. lava a mão, tira É. o pé e... E aí os clubes vai não o que liberam. conseguir aí. Então fica... E a Copa do Mundo Sub-20 fica esse negócio, porra, valoriza o jogador, né? É. Então, porra, a Copa do Mundo Sub-20 a galera leva mais a sério que a Olimpíada. Pra mim tá na hora de Olhar mais pra Olimpíada. olhar concordo. mais pra Olimpíada. Tá? Olhar mais pra Olimpíada. Enfim, eu acho que algumas saídas precisam ser tomadas. Talvez uma supervalorização da Olimpíada, que a FIFA não vai concordar, mas você pode tentar, é um caminho. Pode ser um Eu caminho. acho que Não é pela FIFA, mas tipo, é um caminho de você começar a ter essas datas aqui vão ser datas de amistosos para a Olimpíada. Você viver mais o futebol da Olimpíada, que é meio várzea. Resgatar isso. Tem alguns pontos, me incomoda, tá? O esvaziamento. O esvaziamento do tensionamento. De pelo menos do último ano e meio ali, antes da Copa do Mundo. Eu temo ser algo muito morno. Esse é meu temor, tá? O resto, pra mim, estádio não é problema, a gente já viu. Maratona de jogos. Se botar 5, pra quem gosta como a gente, é ótimo. Tá? Os fusos horários são complicados. Aí talvez aconteça o sonho de Cássio pra essa Copa. Assim, ó, joga mais jogo pra cá. Faltou esse ponto, só pra pensar. Que é o que você quer, né? Não, veja. Teu plano, na verdade, tu só tá abraçando isso pra isso, que eu sei. Vamos chegar aqui pra reta final. São 104, né? Vai pra quantos? 128. 128. São 24 jogos a mais. Sim. Veja, Paraguai vai construir, até onde se sabe, vai construir um estádio, que não vai aproveitar o do Cerro, vai construir um estádio. O River Plate vai construir o quinto anel do Monumental. Assim, o projeto é espetacular, vai cobrir. E o Centenário vai dar o que o Uruguai sempre fala, uma tapa ali de visual no Centenário, que não precisa mais do que isso, não. Nem precisa mesmo, não. O Centenário daí, meu irmão, tá. É lindo o estádio ali. Já, não precisa, inclusive, essa Copa dos Estados ficou muito claro que não precisava fazer. O estádio sem cobertura. Isso é até outra discussão, assim. Há várias exigências que Aqui para o passaram. Brasil passaram o road e nos Estados Unidos não precisaram nem cumprir nenhuma. Enfim, esses 3 jogos, o modelo, só para explicar como é a Copa de 30, ela com 48, no mínimo com 48 seleções, é o mínimo, né? Não vai reduzir para 32. A Copa é oficialmente, tanto é que a candidatura ela é oficialmente em Portugal, Espanha e Marrocos, com 3 jogos, um no Uruguai, um no Paraguai e um na Argentina, celebrando o centenário da Copa do Mundo, porque a primeira Copa do Mundo foi em 30 no Uruguai. Por que chegou essa loucura? Um parêntese. Porque na disputa de candidaturas, na verdade, existia a candidatura da América do Sul, que ainda tinha um quarto país, que era o Chile, era uma candidatura quádrupla, onde queria a América do Sul, e o gancho era, América 100 anos depois, de volta. E a FIFA... É um absurdo não ser. A FIFA tá fazendo a mesma merda que o COI fez na Olimpíada de 96. Fazendo 100 anos. Meu irmão, e aí? Bora jogar em Atenas? Não, bora em Atlanta, nos Estados Unidos, meu Deus do céu. É uma loucura. Aí foi em Atlanta. Atenas, detalhe. E Atenas já recebeu a Olimpíada pouco depois. Não é que a Atenas não tinha condições. Em 2004 foi em Atenas. Os caras não fizeram isso. Foi um absurdo. 100 anos da Olimpíada foi em Atenas. Mas a FIFA tá fazendo a mesma essa coisa. campanha aqui, né, Cássio? Isso, que o Chile começou só com o Uruguai e Argentina, acho que em 2009, depois entrou o Paraguai e por fim terminou o Chile. Eu acho que se tiver esse aumento, eu acho que mais jogos devem vir para a América do Sul. É um achômetro apenas, é só questão lógica. Tem 24 jogos a mais. Mas, meu irmão, já vai ter um no Uruguai. O problema é o grupo, Cássio. Calma. Mas aí que tá. Veja, né, já estava muito no chutômetro. Posso agora chutar da Copa do Mundo? Vamos lá. O Uruguai joga os 3 jogos no Centenário. O Uruguai joga os 3 jogos no Centenário, a Argentina os 3 do Monumental, o Paraguai
Vou até tirar o Chile por Tira enquanto o Chile, aqui. tira o Chile. E o Paraguai, os 3 jogos no estádio que o Paraguai está fazendo é Assunção, certo? Certo. E os seus adversários Exatamente, também eles vão continuam lá. rodando. Vão ter que ficar aqui. Mas pronto, isso. já matou. Não é muito difícil, nem muito difícil Aí, imaginar. ok, Porque o Uruguai vai jogar os 3 jogos no estádio. O México não jogou os 3 no Não, Azteca, ok, não é um problema. Os adversários do Uruguai vão jogar. O do Uruguai vai jogar um na Argentina e um no O Paraguai. grupo é exatamente isso. Aí, O grupo- ok, Pronto. Você Só que você dá muitos jogos. Veja, mas é melhor. Não, dá muitos jogos, não. Cacete, tu muda de 3 Pra... pra 18. Vão aumentar 24. Eu sei, mas tu dos 24 que estão aumentando. Mas então você vai aumentar. Veja, do tu 20 tá dando 15. Não, primeiro que faria mais sentido do que o que você mesmo fala. A bobagem. Qual é essa, né? Isso é o segundo estágio, na verdade. Sim, sem Porque o Chile, o primeiro era Uruguai e Argentina, ou seja, depois o Paraguai foi aumentando. É. Em 2009 era só Uruguai e Argentina, porque eles fizeram a Copa de 30, afinal, né? E aí, mas Fred já trouxe esse dado. Fred, primeiro, são 24 jogos. Você pegaria... Não pegaria 18, não. Pegaria 15, porque 3 já estão aqui, na verdade. Veja só, é o que eu falei. mais 15, mais 15. Dos 24 a mais, é que eu 15 viriam pra América Não, do ainda Sul. podia Eu acho... falar 18. Calma. Não, 18 seria o total sei, eu de jogos. entendi. É. Mas eu é que errei. É isso que eu tô dizendo. São 15, não são 18 de 24, são 15 de 24. Mas, em vez de fazer a Turquia atravessar o oceano para jogar Um jogo, um jogo. Só, Turquia, a tua primeira fase. Não é tu que tá dizendo que só vale a partir do 16 anos. Se tu sobreviver lá na América do Tu vem Sul, pra Europa. tu vem pra Europa. Ok. Veja, Detalhe, eu acho que isso melhoraria muito essa Copa do Mundo. todas as seleções que foram sorteadas para jogar aqui, Jogaria na América, aqui, na então. América Cássio, do Sul, esse daí melhoraria até a ideia Você desse- primeiro aqui, viu? desse engodo que são esses Mas 3 você- jogos da América do Porque Sul. esses 3 jogos ficam muito deslocados. É. A Três seleção jogos que não- vier pra cá, pra torcida dela é melhor. Claro, Sim. pô. O cara o cara quer ver a Copa em qualquer lugar. O cara vai ver um jogo em Assunção, depois volta É. pra. O cara, ó, Assunção, voozinho aqui em Montevidéu, ali, Buenos Aires. Paraguai só recebe os do Paraguai, né? Mas não foi o que eu falei. Não tem como. Aí Pela... bota mais na Argentina, Não. arruma outro estádio na Veja, Argentina. Veja, mas aí tu já tá. Porque pode fazer do jeito que você quiser. Eu já vou pra minha lógica. Eu já Rodrigues vou, é o plano Rodrigues B. vai no Numa Paraguai. dessa, o Brasil tem que empurrar o Maracanã. Não, ou então pelo menos o Sul. E aí tem até a carta do Brasil. Eu disse, ó, Maracanã, eu nem joguei lá, pô. Mas e a galera queria o Porque Brasil. tu já quer o Brasil, pra o Brasil ser mais um cabeça de chave. Não teria. Eu já tô oferecendo o Sul pra dizer assim, pra ter mais jogos. Mas aí vai o ponto Uma agora. arena do Grêmio, Joga o Chile. Não, aí volta o Chile. Né? Volta o pô? Chile, Pra entrar é. o Brasil entra o Chile. É. Não, Chile. não. O Brasil eu falo brincando. Quando eu falo Brasil brincando, é o seguinte: que a festa tá tão grande que o Brasil fica calado, não vai lá, pô. Tenta, mas o tenta. Chile, se aumentar o número de jogos, porque a candidatura original, ela tem o Chile. Sim. Seria, pô, o Chile Devolver foi, o Chile, foi é. cortado simplesmente porque a FIFA deu se a FIFA tivesse dado 4 jogos, o quarto não seria 2 na Argentina, seria 1 no Chile. Sim. Aí bota no Chile e fica esse revezamento. Mas mesmo que não, caso não tenha o Chile, vai fazendo toda vez que o cara jogar no Uruguai ou o país. No fim das contas, todo mundo jogaria Em todos. em todos. Isso é só uma sinalização para dar um pouco mais de sentido a esses 3 jogos. Isso, pô. E no fim não faria o que Fred falou de entupir de jogos, onde já está entupido de jogo, de jogo que é lá no Marrocos, Portugal e Espanha. Enfim, eu sou Fica a dica. Fica a dica. E a dica mesmo é botar o Chile e o Brasil. Alô, Saúde, meu irmão. É só dizer, ó, Tá doido Maracanã aqui jogando. Tchau, tá com outras preocupações. Tá preocupado com muita Tá com coisa. outras Né? preocupações. Você acha um absurdo? O quê? Hã? Acho. Não. Absurdo não, acho que melhora a ideia. Não, Luiz. 128 jogos é um fato. Certo. A América do Sul não ganha jogo, mas, ela não conseguia aumentar a fatia dela, Eu acho que ela não ganha 15. Que seria o que faria sentido. Eu adoraria. Porque 15, ela Porque concentra 15, parte da Copa a Copa aqui. do Mundo passa a ser também na América do Isso, Sul. exatamente. Mas qual o problema de fazer isso? Meu irmão, veja só. Você Todo falou, A tua maior foco... preocupação aqui foi logística. Isso aí... Não, eu ela sei, só que aí facilita a pra mim é o logística. seguinte. Você tá tirando Copa da sede. Das sedes reais. Aí eu não sei o quanto se pesa politicamente. Porque a sede, vamos lá. Vamos parar de frescura. Só são 3 sedes. São 3, É oficialmente são Espanha, 3. só são 3. E esses jogos valem pela Copa, mas eles são considerados Aí especiais. tu tá trocando de 3 pra 18, meu amigo. É uma Copa do Mundo, pô. Então, assim, você tá tirando Copa do Mundo. Os caras ainda teriam 110 Sim, jogos. pô. teriam tudo que teve nos Estados Unidos e mais um pouquinho. Mas veja, isso Dos é 16 no grupos, isso é no 3 cenário de grupos. aumentar para 128. Só Sim, isso. claro, só assim, Não, só não, assim. não, é só isso. É, mas, O cara tem 104. mas veja só,
Não seriam as 3 sets, seriam 6 sets. 104 aí. não, vai ter 101, né? É. Mas qual o problema? O que eu quero saber é mesmo o que Marrocos, Portugal e Espanha perderiam. Eles não Perderia teriam. o protagonismo. Dividiria o protagonismo. Mas qual o problema de dividir o protagonismo dessa forma? A Argentina só vai jogar lá as fases finais. Você não vai ter a 16 lá Argentina circulando por lá. Você não vai ter, Cássio, 12 países. 12 países. Mas vão ter 54, Eu pô. sei. Não, fiz a conta errada. 52. Mas você perde. Veja só. Efetivamente em jogos. Não fui eu que inventei. Isso aqui não. Isso aqui eu tô Tentando resolver, tentando resolver. É que esse cara tá me culpando, veja. É porque tu é a única pessoa que gosta, pô. A FIFA, meu irmão, bicho, então eu já vou ceder um pouquinho. Bota 2 rodadas pelo menos assim. Meu irmão, veja, fazer uma Copa de 128 jogos É muito e estranho. fazer Frustraria ele muito. É muito eu tô dando estranho. spoiler Não, aqui. jogo 128 jogos e fazer a Argentina jogar um jogo Veja em só, Buenos Aires. eu vou Depois dizer pegar aqui. um aviãozinho. Ei, pelo amor de Deus, ei, vou dizer aqui agora, tá? Ele não tá defensor dessa ideia. Ele só abraçou esse 64 porque ele tá vendo a chance de aumentar os jogos aqui. Se vier, agora assim, vai ser 64, mas mantém os 64, 3. é só um joguinho lá. Esse cara vai dizer, meu irmão, não quero essa merda não. Não. Eu ia ficar chateado. Na verdade, eu acharia muito humilhante pros caras, tá? Pra Comebol, assim. Dessa força política e tal, como eu disse, meu irmão, os caras aumentaram pra... Se a Argentina quiser, ela leva. A Argentina tá levando tudo. Veja, Só se o Messi tiver, Mas se o Messi tiver de pé. Não, o ainda. cara diz, Messi vai. isso é outro ponto. E isso aí, eu acho que eu tô mais Do certo do jeito que isso que aí. tá. Tu tá achando que essa ideia tem chance? Eu acho que a outra é mais certa ainda. Messi com 43 anos, ele vai entrar em campo. Se for em campeão, 2030. vai. Se for campeão, vai. Pra bater o centro. Pra bater o centro e depois Se sobe a for placa de escalão. campeão, agora. Eu acho que mesmo se não for. Eu acho que, meu irmão, a Argentina vai dizer, ó, a Argentina vai receber e sobretudo se for um jogo. É um jogo da Copa. Não, ele entra, mas sem estar inscrito no campeonato. Não, que não, de terno, que não. Com a Albiceleste. E ainda. Eu tô... Vamos botar E a 27 FIFA, em convocados. esse cara tá comigo, pô. E a FIFA vai dizer 27 é Legend, convocação Legend. Convocação Legend. Você Tu tá vendo muito videozinho de Neymar É. no celular. Ia. bota de Lemar de Legend também, não tem Não, problema não, não. não. Messi Acaba, de Legend. acaba, Meu pelo irmão, amor de Deus. Veja. Esse cara já assinou o pacto com o demônio Portugal aqui. tá, porque Portugal tá na Copa, a Argentina tá na Copa. Os caras jogaram 6 Copas, é na hora que chega a vez de cada um. O Legend do aí o Uruguai cara vai joga. ser Murleira? Murleira, o Legend do Uruguai. Pô, poderia ser um grande desse aí, mas veja, mas de Messi e Cristiano Ronaldo, eu acho que a FIFA faria um negócio, é Legend. Joga aí, não tira substituição, joga dois Aí minutos, virou showball, pô. Virou showball. É, Não é showball não, pô. Você viu o que eu falei pra Cássio quando ele veio com isso? Eu disse, Cássio, já tem. O que tu tá sugerindo, Tá bom, porra. já tem. Chama-se Kings League. Suas ideias todas estão caminhando. Teve essa conversa em 2011 com Santos e Barcelona. Chegou a se conversar, inscrever Pelé, Pelé, pra Pelé bater o centro. O Náutico não fez isso, regularizou Cook recentemente, pô. E eu disse, Há uns 2 anos isso, o Náutico regularizou Cook, pô. e hoje eu tô falando há 200 acabou- anos. Pra acabou quem não tem colocando. toque do o Santa Cruz tá perdendo esse bonde com o Givanildo. Givanildo é o cara que mais jogou pelo Santa Cruz. Givanildo tem 599 jogos. Não fazer Givanildo jogar o jogo 600 como homenagem. Pra quem tem toque é enlouquecedor. Enfim, ó, não foi por falta de ideia não, viu? Jogos na América do Sul, convocação Legends, jogo no Chile, carta, no Chile. Pênalti do presidente. Não, isso tem não. Jogo no Chile. E se Esse cara não quer deixar a Copa do Mundo pros nossos filhos, nossos netos. Alô, não. deixar jogo no Brasil. Ele quer acabar a Copa do Mundo Lança a antes. tua candidatura, senão a tua vai buscar, viu? Lança logo a tua candidatura aí. A Copa é do Mundo, mas não é tanto não. É aqui, ó. Cássio. 18 jogos aqui, ó. Aqui, ó. Tudinho aqui, a turma rodando aqui, ó. 18. Depois pega o avião. Um frio da porra lá, um calor. Ainda tem isso, meu irmão. É. Mas aí, bicho. O cara começa a Copa a 3 graus e vai pra 38. E o sorteio, na hora do sorteio? Não, a Turquia que tu deu exemplo. Ou pega um voozinho de 3 horas ou um de 13. Agora, Pra tu depois falasse- voltar. Pra tu depois falou voltar. de Ou não, a desvalorizar- Turquia na última passar. volta pra casa. Tu falou tem de que voltar desvalorizar a também. Copa, o que é porque na verdade o Brasil seria cabeça de chapa, sabe? Porque para desvalorizar a Copa, o Brasil não sei se seria sorteado de jeito nenhum nesses grupos. Aí não pode pegar a América do Sul. E nem pode, na verdade. Tem isso também. É isso, tá? Mais um vídeo aqui que a gente termina. Deem a opinião de vocês. Esse tema é difícil. Pô, esse pra tema mim já divide tá opiniões. resolvido aí. O que... Não, Agora é só aprovar o ou que não tá aprovar. resolvido na cabeça dele é um grande emaranhado
de consequências. Mas você é difícil. Olha só, você se você topou com der algumas todos coisas. esses... Você topou com algumas O coisinhas. seu sonho completo é melhor do que a ideia base. Os 18 eu assino agora. Os 18 jogos aqui eu assino agora. Porque aí a Copa... Meu irmão, isso corrige até, porque o que eu tô mais revoltado... A Copa com voltaria essa depois de 100 história- anos, a América do Sul. Exatamente. Isso pra mim é a pior ideia sobre Copa do Mundo que já foi feita. Que é algo que eu topava, fecho na hora. 64 seleções e tira os jogos da América do Sul. Cara, meu irmão, como é que é? Tira. 64 tudo lá. Eu acho, Cássio, esses 3 jogos da América do Sul. A É muito pior ruim, meu irmão, tu coisa que a fizesse- FIFA já Ou era pra ser todo A aqui. linguagem não. corporal aí, eu pensei que ia fazer. Eu pensei que esse cara ia fazer. Sabe a ideia? Do jeito que fez é. Metade da Europa, metade da América do Sul. Isso é módulo amarelo, módulo verde. Era pronto. melhor aí também. Era melhor aí também. E a final onde? Estados Unidos. Estão querendo a outra já. Estão querendo já o Mundial de Clube de novo. Estão querendo tudo, mesmo. É tudo. Galera, se vocês curtiram esse vídeo aqui, tá? Deixa a curtida. Se vocês conheceram a gente a partir daqui, não tá inscrito no canal, ou mesmo se já assistiu vários vídeos, pô, eu vejo Casimiro falando isso na transmissão da Casé TV, que 60% do público que assiste não tá inscrito. Então, eu imagino que aqui deve ser 70%. Porra, deve ser mais. Então, se inscrevam. Compartilhe. É importante pra Chame os gente. amigos para assistirem. Exatamente, joga no WhatsApp, tá? E nos ajudem a multiplicar, espalhar nossa palavra e também a direcionar nosso conteúdo pro que vocês gostam, tá? Deixe nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Assistiram Fire Games, gostaram, querem mais Fire Games, querem que a gente volte com esses programas mais leves, tá? Compartilhe, vamos fazer reuniões de pauta aqui com a gente, tá? É muito bom ter esse diálogo permanente com vocês, tá? Para quem não nos conhece, eu me chamo Fred Figueroa, tô aqui com Cássio Zirpoli, Lucas Leozzi, a direção aqui no estúdio é de Gabriel, ó. De João Trigueiro, tá? Eu não sei Gabriel se da edição, possivelmente. possivelmente Marcinho Sabotagem. Eu não sei como esse vídeo chegou até as mãos de vocês, porque para chegar até vocês ele passou por Márcio Sabotagem. Tenho certeza que esse áudio era muito melhor, que essa imagem era muito melhor, Porra. né? Que os cortes eram melhores, as telas. Mas se você tá vendo, deu Deu sorte. certo. Deu sorte. Deu sorte, deu certo não, deu sorte. E se você assistir um corte desse vídeo, ele veio das tesouras de Caio Corte. Nós somos um pedacinho do 45 minutos. Anos e anos já de estrada, 12 anos, tá? Várias Copas perdidas, mas a gente segue em Tá frente. foda. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.